Olá, eu sou Samuel Fontebasso e nessa videoaula eu vou explicar um pouco mais a fundo sobre CodeGuiniter. Na verdade, desenvolver uma aplicação com ele, buscando utilizar todos os recursos. Essa aplicação vai ser basicamente um blog. Eu já estou trabalhando com o conceito de que você tem um ambiente de desenvolvimento em PHP, um servidor Apache, PHP no mínimo na versão 5, MySQL também instalado na sua versão 5 e o PHPMyAdmin para ajudar aí na administração dessa base de dados. E além de ter esse ambiente de desenvolvimento, eu também trabalho com o conceito de que você sabe que é o CodeGuiniter e como utilizá-lo basicamente. Eu posso até colocar na descrição desse vídeo alguns links para alguns tutoriais que ensinem esses pontos já citados. Agora, eu já tenho na minha máquina um servidor virtual para essa aplicação que eu vou estar criando. Eu já configurei isso previamente. Essa aplicação vai se chamar jblog, onde eu coloquei o domínio jblog.local, que aponta para o meu servidor local mesmo, para uma pasta na minha própria máquina, onde já está configurado o CodeGuiniter. Não subiu porque eu não startei o servidor. Vamos aqui abrir o champ, start no Apache, que é meu servidor web, e na base de dados em MySQL. Perfeito. JBlog local, tá aí. Welcome to CodeGuiniter. Eu tô no controlador e na view default do CodeGuiniter, a welcome. Welcome que mostra aí uma página inicial, dando detalhes aí do tempo que a página foi renderizada, onde estão esses arquivos também. Uma ideia bem básica do que é o CodeGuiniter, de como é a sua estrutura. Vamos conhecê-la em falar nisso. Então tá aqui. Eu tenho essa pasta htdocs2 e o jblog é o root, a pasta default aí do meu site, onde eu tenho aí meu index. Eu criei esse htaccess, deixa eu até mostrá-lo porque por default ele não vem junto com o CodeGuiniter. Então tá aí. Simplesmente ativei o rewrite engine do Apache, cria algumas condições e a regra para qualquer endereço que for passado pela URL ser apontado para o index. Como que isso funciona? jblog.local é meu site. O htaccess ele carregou aquelas configurações do Apache. Se eu digitar aqui Samuel, ele vai pegar, em vez de ele tentar acessar a pasta Samuel como um servidor comum faz, ele vai tentar encontrar o controlador Samuel. Ele vai pegar a palavra Samuel e vai enviar. Aqui essa regra diz que qualquer coisa ele vai enviar para o index. O index vai entender que qualquer palavra que venha logo depois do nome do site, do domínio, é um controlador no CodeGuiniter. Como esse controlador não existe, a gente recebe o erro 404, que na verdade é uma view do CodeGuiniter que pode ser alterada. Você pode colocar uma outra imagem, um outro texto explicativo ou algo do tipo. Então qualquer coisa que for passado aqui, Samuel teste 2, por exemplo, vai ser direcionado para o index. Com isto, nós conseguimos definir os controladores, os métodos, os parâmetros, tudo na URL para trabalhar com ela de forma amigável e trabalhar com a estrutura do CodeGuiniter também. Então eu não vou entrar em detalhes de como que funciona esse conceito. Acho que isso é um conhecimento prévio que você tem que já ter para trabalhar com o CodeGuiniter e desenvolver uma aplicação como é o objetivo dessa videoaula. Então vamos voltando ao ponto. Aqui na estrutura do CodeGuiniter, o que eu coloquei também por padrão foi que está fora no padrão, na verdade, é esta pasta public. A
Pasta pública eu trabalho com ela para impor tudo os scripts, o CSS, as imagens que vai ter nesse meu site. Então tá aqui, ó, CSS. O que eu tenho no CSS? Já fiz o download do Bootstrap. Bootstrap aí é um framework em CSS. Vou até aqui, ó, abrir a página oficial dele. Eu já tô aqui no Google. Então um pouquinho, Bootstrap. Bootstrap 2.3.2 é a versão que eu gosto de trabalhar. O Bootstrap no momento ele está na versão 3. Já introduziu alguns recursos mais interessantes, até um tanto mais lógico. Mas como eu sempre trabalhei com esse 2.3.2 aqui, já estou acostumado com os recursos dele. Eu acho ele até um tanto mais elegante que a versão mais atual, que está bem mais simples com cores. Está mais limpo, na verdade, a versão mais atual. Mas vamos lá, esse Bootstrap aqui, só para você ter uma ideia, eu crio o meu site, a estrutura desse meu site, e eu adiciono algumas classes a alguns elementos do HTML e ele já formata isso para mim. Por exemplo, se eu quisesse fazer um botão igual esse botão download aqui, eu simplesmente ia fazer um link, eu ia colocar o atributo href para apontar esse link para algum lugar, e ia colocar a classe btn e btn primary, além de btn larg também. Essas três classes, por padrão, ele já ia vir com essa formatação sem eu ter que fazer esforço nenhum. Só para ter uma ideia, vamos fazer o seguinte: lá na pasta application do CodeGuiniter, na pasta views, essa welcome mensagem é essa view padrão do CodeGuiniter. Vamos entrar nela aqui, vou editar com Notepad++ mesmo, nada avançado, e eu vou colocar aqui o Bootstrap. Vamos lá, link, tipo texto CSS e ele vai ser essa, dando um eco, exibindo o retorno dessa função aqui, base URL. Base URL, ele vai entrar no CodeGuiniter e vai pegar qual que é a URL do meu site, que no nosso caso aqui, nesse meu exemplo, é o jblog.local. Assim, se eu migro a minha aplicação para um outro site que tem um outro domínio, eu não tenho que mudar todos os meus links usando base URL, porque se eu mudo, agora vai para a internet, vai ser jblog.com.br, um exemplo hipotético, eu não vou ter que reescrever a palavra jblog local. É bem interessante esse recurso. E aqui eu posso passar o caminho da URL que está lá em public, o caminho do meu recurso, na verdade. Public css bootstrap.css. Vou salvar. Vamos ver. Opa. Legal. Acho que eu só passo o caminho aqui. Vamos concatená-lo então. Bootstrap.css. Tá. Eu não configurei isso no meu CodeGuiniter. Aqui em config, eu vou no arquivo config.php e vou informar qual que é a minha base URL. Isso eu não tinha informado antes. É jblog.local. Isso entra no quesito de requisitos básicos aí para trabalhar com CodeGuiniter. Vamos vê-lo. Nada. Deixa eu ver se eu escrevi isso certo também. Tá. Base URL, ele é um recurso sim do CodeGuiniter, mas ele é carregado com uma livraria. Deixa eu abri-lo aqui. Vamos aqui no autoload e vamos carregar essa biblioteca, vamos por assim. Aqui, ó, na
verdade, eu até me equivoquei no termo. Ele é um helper. O helper URL. Perfeito, agora carregou. Certo, vamos voltar lá. E vamos pôr do jeito que eu queria desde o começo. Perfeito. Então tá aí. Vamos usar o Ctrl U para ver. Perfeito, olha lá. http jblog.local public css bootstrap.css. Vou dar um clique aqui. Ele não encontrou. Tá faltando alguma coisa aqui no meu htaccess para eu poder acessar um arquivo diretamente. Vamos ver se eu lembro o comando. Write condition. Cast URI. Acho que é isso. Tudo. Vamos ver. Agora sim. Então lá no meu htaccess o que eu fiz foi permitir que ele leia arquivos diretamente e permitir que ele entre em diretórios que existam diretamente. Assim eu posso ver os meus arquivos CSS, eu posso ver as minhas imagens sem nenhum problema. Porque se eu não fizesse isso, public ele ia entender como se fosse um controlador. CSS ele ia entender como se fosse um método. E bootstrap.css ele ia pensar que é um parâmetro desse método, que não é realmente a minha intenção. Eu quero ver o arquivo bootstrap.css e ele tratar essa URL como o caminho original. Por isso eu criei essa exceção aqui, rewrite condition. Ele criou essas duas exceções para eu ter essa visualização. Então, voltemos. Eu tenho meu Bootstrap, meu arquivo CSS do Bootstrap já rodando. Eu vou adicionar agora o meu arquivo JavaScript do Bootstrap também. Agora antes de colocar o script do JavaScript, eu vou colocar o meu jQuery. Source. Vou trabalhar com o mesmo conceito de caminhos aqui, usando o recurso do CodeGiniter, public javascript bootstrap.javascript, beleza? E eu tenho meu jQuery lá também. Nesse tutorial estou trabalhando com a versão 1.8.3 do jQuery. Fecha você e fecha você. Perfeito. Opa. Tem que dar um eco. Se eu não dar um eco, ele não vai exibir. Perfeito. Então tá aí, meu jQuery 1.8.3 e o Bootstrap 2.3.2, a versão. Já tenho o meu framework do CSS, o Bootstrap, pronto para operar. Já tenho também meu jQuery fazendo o motor aí do meu JavaScript. Agora, só para ter um conceito do que dá para ser feito com esse Bootstrap, no final aqui, dentro dessa div que é o corpo desse meu site exemplo do CodeGiniter, eu vou colocar um link que não vai apontar para lugar nenhum. Ele vai ter a classe do CSS que vai ser btn de botão e o nome dele vai ser teste. Fecho o A. Vou só o T maiúsculo. Vamos ver. Olha lá. Vejam. Olha como que o link ficou.
é um link, mas ele tem a classe BTN. BTN no Bootstrap é um botão, ele parece com o botão formatado a partir do princípio lá do Bootstrap. Agora eu quero que esse botão seja aquele azul, que nem no site do Bootstrap. Então, BTN Primary. Ele tá azul. Só que eu quero ele bem grande, então BTN Large. Aí, é assim que é o botão download lá no site do Bootstrap. O próprio site da documentação do Bootstrap foi feito utilizando o próprio Bootstrap. Só quero esse botão bem pequeno, small ou mini. Aí. Então esse Bootstrap ele vai trabalhar com a carga do CSS, que vai te dar inúmeras ferramentas para construir layout e trabalhar com a interface gráfica, deixar ela agradável ao usuário. É o que sempre espera ser de um site, de um sistema, algo que interaja com o usuário de forma bem agradável. O Windows 7 reclamando de desempenho, gravando a videoaula, poxa, reclama não, Windows. Bom, temos um conceito geral do que é o Bootstrap. Colocamos ele para operar nessa página default do CodeGuiniter, mas esse não é o objetivo. Vamos voltar ao foco, que é desenvolver a aplicação. E para isso eu vou utilizar uma ideia que eu gosto muito para o trabalho em PHP, que é o NetBeans. Quem programa em Java tem um certo horror do NetBeans, parece. Mas eu coloquei o plugin no Eclipse para poder programar em PHP e eu achei que ele não é nem um pouco eficiente para isso. O NetBeans colore as coisas de uma forma mais interessante, ele é bem mais legal para trabalho com PHP. No momento aí o 7.3.1, a versão dessa ideia que eu estou utilizando, e é o que vai me dar os recursos para me desenvolver mais rápido. Então eu já estava trabalhando num outro projeto que, por padrão, os arquivos que estavam abertos já foram carregados. Deixa eu fechar tudo isso. Todos esses outros projetos à esquerda, vamos esquecê-los no princípio. E o meu JBlog ele já está configurado aqui. Eu já estava iniciando o trabalho com ele. Eu deixei o ambiente pronto, né? Como configurar o servidor web e o NetBeans também. Vamos lá. Perfeito, a minha pasta public está aqui. Application, os controladores. A primeira coisa que eu vou fazer é deletar esse controlador welcome. Sim. Views, deletar welcome message. O CodeGuiniter, por padrão, ele não tem um gerenciador de layout para trabalhar com, digamos que essa deficiência. Quando você pensa num projeto de grande escala, chega a ser interessante você ter uma certa organização, uma simples organização das suas views. Não digo criar um gerenciador de layout, mas organizar suas views para você poder ampliar o sistema e ele ser flexível para a expansão que se imagina aí para um projeto grande. Para algo pequeno, se é simplesmente, sei lá, uma agenda online ou qualquer outro tipo de coisa bem simples, testes, estudos, trabalhar com o que ele tem é ótimo. Mas para um grande projeto que você vai ter 10, 20 controladores, inúmeras páginas, imagina você com 50 views, todas na pasta views. Simplesmente seria uma bagunça, não seria nada interessante. Meu Deus, para de me irritar, Windows. Aí. Então, vou trabalhar com construindo essa organização de views. Mas antes, o interessante é nós termos o template do nosso site, como que ele vai ser.
Então, se ele é um blog, não precisa de nada sofisticado. Vou até abrir o Paint aqui para dar uma ideia do wireframe dele. Então, vamos supor que esse daqui seja o browser. O que eu vou querer é uma área de conteúdo, onde eu vou ter minhas postagens. Então, vou fazer outro aqui. Então, aqui é uma postagem, uma imagem para essa postagem. Vamos seguir esse padrão: uma imagem e um texto. Fiz isso, eu vou ter a mesma coisa embaixo. Outra postagem com outra imagem e outro texto. E assim vai se seguir. Diminuir um pouco o tamanho desse, só para caber aqui. Então tá. Aqui vai ser uma div que vai conter todas as minhas postagens. Cada postagem é uma outra div para a imagem, outra div para o texto dessa imagem. Na lateral, eu vou ter uma área onde eu vou pôr um quem sou eu, explicar um pouco sobre a pessoa que posta nesse blog, né? Abaixo disso, eu vou criar uma espécie de módulo também para ter as opções de curtir, as pessoas que curtiram a minha página no Facebook, interessante também. E abaixo eu vou ter alguns artigos em destaque. Artigos em destaque. Opa. Mais um artigo aqui para completar essa página. Acima de 10, 8, sei lá, 6 postagens, a página para. E eu vou ter um botão lá no canto que é para ir para as mais antigas. E se ele já tiver numa página mais antiga, para ele avançar para a página atual, eu posso numerar as páginas também. Tem uma paginação aqui embaixo, pode ser interessante. No topo desse site, desse blog, eu vou ter um menu. Esse menu pode definir aí a home, algumas categorias, coisa do tipo. E acima, só que num tamanho maior, aqui não sobrou espaço aqui, vou fazer o cabeçalho com uma imagem interessante, que seja um slider, algo do tipo. Então, essa é a estrutura básica de um blog, basicamente. Acho que não precisamos incrementar mais do que isso. Acho que com todos esses recursos vamos poder trabalhar com o CodeGuiniter ao seu extremo, muito com Bootstrap para criar uma interface agradável com o usuário, e chegaremos até o ponto de trabalhar com aplicações no Facebook. Vamos até escrever aqui. Aqui vai ser o Facebook. Aqui vai ser o quem sou eu. Aqui vai ser o destaque 0. Destaque 1. Destaque 2. Tomando o conceito que somos programadores e começamos a contar do zero, né? Aqui vai ser a menu de navegação. Isso é uma postagem. E aqui é o nosso cabeçalho. Então, o nosso layout, a nossa estrutura vai se basear nesse princípio. Bom, onde podemos ser responsivos nisso? Deixa eu imaginar. Bom, vamos construir isso logo então em HTML. Construir a estrutura em HTML e depois
vamos quebrar um pouco para poder organizar as nossas views, já que vamos trabalhar com o ponto de que o cabeçalho e o menu ele vai aparecer em todas as páginas. O sidebar em algumas páginas ele pode aparecer e pode não aparecer. E as postagens, isso também vai depender. A área de conteúdo, então, ela vai ser dinâmica, vamos pôr dessa forma. O rodapé, onde eu vou colocar lá direitos autorais e coisas do tipo, vai aparecer também em todas as páginas. Então eu tenho um cabeçalho que seja carregado por padrão em todas as páginas. Eu tenho um rodapé que por padrão também carrega em todas as páginas, e isso é interessante. Vamos desenvolver isso junto, fazer uma espécie aqui de... como que se diz? Improvisa, vamos pôr dessa forma. Vamos improvisar e tentar desenvolver isso. Seja dividindo essa videoaula em 5, 6 partes de várias horas cada. Precisam ver a cara da minha esposa agora, apavorada. É outra parte que eu vou cortar no vídeo, tá? Bom, vamos lá. Então, primeiro ponto, não vou já com o NetBeans mesmo. Aqui em Views, eu vou criar uma ida padrão só para testar, que vai ser chamada de layout.php. Eu vou criar um controlador chamado index, que vai chamar aí a minha aplicação no início. Então, class index extend controller CodeGiniter controller. Eu geralmente dou tanto Ctrl+C, Ctrl+V nessa parte que escrever é até estranho. Public function index vai fazer um load na minha view chamada layout. Vamos lá nas configurações de rotas e falar que meu controlador padrão, o default controller, ele se chama index. E vamos ver isso funcionar. Um erro, não encontrou index na linha 6 do controller index.php. Linha 6 diz load view, isso tá correto. Isso tá correto. Vamos tirar a dúvida com uma outra aplicação aqui. Como eu disse, essa parte eu sempre dou Ctrl+C, Ctrl+V, então pode ser que eu realmente errei na hora de escrever. Vamos ver. Isso daqui é legal. Não vou permitir acesso para qualquer coisa. Extend C controller. Public function index. Vamos mudar então aqui. Em vez de index, eu vou chamar esse cara de home. Vai ser no meu início. Talvez está dando problema nisso. Vou renomeá-lo. Vamos lá, jblog, com aqueles código fonte, application, controladores. E vamos renomeá-lo para home. Às vezes está dando problema com esse nome de controlador. E em rotas, meu controlador default se chama home. Vamos vê-lo. Agora funcionou. Ah, mas não exibiu nada? Claro que não exibiu nada. O meu arquivo layout não tem nada. Vamos dar um echo em alguma coisa. Echo alguma coisa. Funcionou. Alguma coisa.
Posteriormente eu entro na documentação do CodeGetter e vejo por que um controlador chamado Unix não é permitido. Sei lá, alguém que já vê esse vídeo completa isso nos comentários. É interessante para a comunidade. Então tá. Esse daqui então vai ser o meu layout. Eu vou construir primeiramente o HTML dessa representação desse wireframe, sendo bem banal, não entrando em detalhes desse layout, nem fazendo nenhum tipo de postagem, usando textos do tipo lorem y para agilizar o processo de criação desse layout. E vamos lá. HTML, ou melhor, vamos começar com doctype. Doctype HTML. Vamos trabalhar com HTML5. Esse é o doctype dele. Eu vou depois cortar essa parte do vídeo para não ficar muito extensa e disponibilizar esse código para download. Acho que vai ser bem mais interessante isso. Então tá, meu read. O title eu vou passar para uma variável. Por enquanto, vamos colocar aqui padrão. O corpo da minha página, ele vai ser uma div que vai conter tudo. Class, não, vou trabalhar com id. All, que é tudo. Então, olhando aqui, vai ser a div que comporta todo o site. Depois, dentro dela, eu já vou ter o cabeçalho. Div id header. Abaixo do cabeçalho eu tenho o meu menu. Div id menu. Vamos para o menu mesmo. Perfeito. Abaixo dele eu vou ter uma outra linha. Vamos fazer o seguinte, já vamos trabalhar com a ideia do Bootstrap. Eu vou ter aqui uma how class, how fluid, o header class how fluid. Dessa forma ele é uma linha do tipo fluida, ou seja, ele vai ocupar todo o tamanho do navegador do usuário, independente do tamanho da tela dele. Meu menu também com essa mesma class fluid. Depois eu vou ter uma div class fluid, que vai ser a área onde eu vou ter o conteúdo. Então vou dar um ID para ela. Content. Vamos pôr conteúdo aqui para que já existe. Não, content. Vamos ver como isso tá ficando. Nada. Claro que não tem nada. Eu não coloquei nenhum conteúdo, eu só defini as caixas, as divs. Voltemos lá. Abaixo do conteúdo eu vou ter o rodapé. Footer, ou pezão, como o colega diz. How fluid. Perfeito. Agora dentro do conteúdo eu tenho uma área onde vai as postagens. Eu tenho outra área que é a barra lateral. Então, div id wrapper, a área onde vai as postagens, e à direita div id sidebar, barra lateral. Agora eu quero que um fique do lado do outro, então utilizando o recurso do Bootstrap eu vou definir que a área do conteúdo vai ter um span, um espaçamento, vamos pôr dessa forma. O Bootstrap 3, em vez de chamar de span, chama de cols, o que é mais lógico, dá a ideia de colunas. Então, span, por padrão, eu tenho um espaçamento de
12 espaços ou 12 colunas. Eu vou ter 8 colunas para a área das postagens e 4 colunas para barra lateral. Vamos ver isso. Eu vou aplicar um CSS direto aqui inline dessa div para vermos. Vamos colocar aqui uma altura rig de 500 pixels e vamos pôr uma cor aleatória aqui de fundo, background. Vamos pôr uma cor, qualquer cor aí só para vermos. Tá aí, perfeito. Vamos agora ver o outro. Dar uma altura para ele, porque como ele não tem uma altura, não se aplica corretamente. E dar outra cor. Quase perfeito, né? Porque ficou um abaixo do outro e eu informei que um ia ficar ao lado do outro. Vamos ver os detalhes aqui. Eu tenho um raw fluid dentro de outro raw fluid, o que não fica tão fluido assim. Então aqui é span 12. Tá errado todos esses caras. Span 12 quer dizer todo o espaçamento. Vamos inspecionar o elemento. Dá-lhe troubleshoot novamente. Algum ponto tá errado. Span 12 usa tudo. Span 8 também. Interessante. Vou colocar um outro cara aqui que eu não informei também, que é o reset. Ele é interessante. Começa a dar problema de CSS, é bom inicialmente resetar a história. Vamos pegar esse CSS de uma outra aplicação que eu já tenho, ó, reset.css, e vamos colocar no jblog public css o reset. E vamos... claro que tá errado. Meu cabeçalho já tem um título. Eu tô definindo as classes, mas cadê meu bootstrap configurado? Cadê o meu arquivo do CSS? Cadê o meu jQuery? É claro que não vai funcionar. Então, vamos parar de cometer erros de estagiários e escrever isso logo antes que o chefe veja. Public css bootstrap.css. Eu tô fazendo nada mais do que colocar novamente lá o script do Bootstrap, do jQuery e os estilos do Bootstrap. Bom, agora sim, perfeito. O reset, faltou ele. Reset eu vou pôr logo no começo. A primeira coisa que ele tem que fazer é resetar o CSS. Perfeito. E um raw fluid dentro de outro raw fluid. Não é erro não. Agora erro é esse div aqui que não está sendo fechado. É aqui.
redundante, mas não é erro não. Um half fluid dentro de outro. Bom, ou seja, esse cara aqui não precisa disso. Aí deixamos de ser redundantes e continua funcionando. Então tá aí. Esse área em azul é o meu wrapper, que está ocupando span 8 colunas. E à direita aí a cider bar ocupando 4 colunas. Bom, tá funcionando. Vamos agora trocar um pouco a história aqui. Container fluid. Legal, que eu ganho uma margem à esquerda e à direita. Fica mais interessante assim, sem encostar na lateral. Certo. Tá certo mesmo. Vamos ver o resto das coisas. Cabeçalho. Eu gosto de colocar estilos assim no começo quando eu tô fazendo o layout pra ver como que vai se comportar as coisas. 120 pixels de altura. Background. Vou trabalhar com um tom de cinza. Tá aí, ó. Esse é meu header. Eu quero que o meu header não encoste no topo do meu navegador. Um detalhe, isso aqui envolve lá o reset que eu utilizei no começo. Percebam que o meu div ele tá encostando no topo do navegador. Ele tá lá mesmo. Agora, se eu não uso reset.css, por padrão, o body, o corpo da página, ele tem um espaçamento no topo e na lateral que não deixa o texto encostar no topo do navegador. Isso para se construir layout é horrível. Aí usando o reset.css, todo o CSS do navegador, do browser, do Google Chrome, do Internet Explorer, qualquer que seja o navegador, ele é resetado para o zero. Então não vai existir espaçamento em lugar nenhum, letras em tamanhos exorbitantes, nada, tudo é resetado para o zero mesmo. E depois meu Bootstrap entra com a formatação dele. Então, margem no topo, 50 pixels. Agora eu quero colocar uma margem. Eu controlando a margem. 50 pixels é muito. Vou pôr 20 só. Ah, bom. Espaço no topo. Vamos ver o meu menu agora. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para adiantar as coisas. Vamos mudar só a cor, que vai ser 2E, 2E, 2E. Quase preto. Espera aí. Faltou de novo aqui as aspas. Aí. Só que 120 de altura pro menu é muita coisa. 30 pixels tá ótimo. 35, velho. Ele tem uma margem no topo de 20 pixels. Vamos mudar isso para 10. E vamos pôr uma margem em cima e embaixo. 10 px e direita e esquerda 0. Ótimo. Tá aí, ó. Estamos ganhando forma. Estamos levando a ideia de construir esse wireframe aqui. E sendo responsivo, ou seja, eu vou diminuir o tamanho do meu navegador. Olha lá o que acontece com as coisas. Elas diminuem também. Então se o cara abrir isso num tablet, olha que interessante que vai ficar. Vai ficar assim. Opa, desse jeito. Isso é um tablet. Um celular, como seria? Dando só uma ideia, hein? No celular ficaria assim. Bem pequeno. Mais do que deveria, inclusive. Isso vai ficar ruim de ler no celular. Então vamos fazer o seguinte. Em vez de ser half fluid, vamos usar um container. Aqui, ó. Container. Opa. Não era assim que eu te esperava. Container fluido. Nossa, toda hora eu paro nele.
certo num ponto, errado em outro. Vamos ver. Agora sim. Diminui aqui. Vai diminuindo e cai. Não, ele tinha que cair. Assim fica ruim. Container. Diminui. E ele ganha barra lateral. Não, tá errado isso. Vamos acertar isso. Vamos cortar esse vídeo de novo. Assim. Agora quando ele cair, ele vai ter que diminuir. Ele vai ser obrigado a isso. Não, tá errado. Tá errado, tá errado. Hora do imprevisto, hora do corte no vídeo. Vamos abrir o exemplo lá do Bootstrap. E vamos ver o cara que se comporta corretamente. 2, 3, 2. É esse mesmo. Perfeito. O que estava faltando era eu adicionar uma linha que era outro estilo do Bootstrap, porque o Bootstrap é responsive.
ele força quando tem um div ao lado do outro, dois span. Quando não tiver espaço para um estar do lado do outro, o da direita, da esquerda, o da direita, na verdade, ele vai descer. Então vou diminuir o tamanho da tela e vocês vão perceber isso. Ó, tá um do lado do outro, tô diminuindo, já não tem mais espaço para os dois ficar juntos. Aí cadê o outro aqui à direita? Ele desceu. Isso que é o interessante mesmo. Era nesse recurso que eu queria chegar. Bom, temos agora sim um cabeçalho, temos uma área do menu, temos a área do conteúdo, da barra lateral, falta agora só o rodapé. Vou pôr o rodapé como se ele fosse um menu. Então vou basicamente dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e só mudar o ID, que é o footer. Vamos ver. É isso que eu queria. Sem muitas frescuras, nada demais. Vamos agora ao ponto das postagens. Na verdade, essa área em azul é a área do conteúdo, então ela vai exibir qualquer coisa. Eu posso tanto ter as postagens, como ter a visualização de uma única postagem se o cara entrar nela, ou uma página estática, por exemplo, uma área de contato para a pessoa preencher um formulário e disparar um e-mail para o administrador do blog, ou para do departamento de relações com clientes da empresa que tem esse blog, por exemplo. Então, eu não vou me limitar a formatar essa área aqui em azul, como se simplesmente fosse a área onde eu vou pôr as postagens da mesma forma aqui como vemos no nosso wireframe. Eu coloquei isso aqui como só um exemplo, mas essa área em azul ela vai ser bem mais abrangente. Da mesma forma, se não existir barra lateral, não existir a sidebar, ele vai ter que ocupar todo o espaço. Então eu posso trabalhar com uma condição para isso em PHP mesmo. Por exemplo, antes de tudo, eu vou criar aqui uma variável chamada span wrapper e outra chamada span sidebar. Se uma variável qualquer, vamos por aqui existe sidebar, eu vou testá-la. Existe sidebar bar number. Se ela for verdadeira, sidebar existe, então span do wrapper vai ser span 8 e a span sidebar vai ser span 4. Se ela não existir, span do wrapper vai ser 12 e o span da sidebar não vai ser nada. Então essa existe sidebar vai ser um parâmetro que eu vou enviar para o layout. Eu vou falar aqui que existe true só para um teste. E no lugar do span 8 aqui da classe do wrapper, eu vou dar um echo na variável span wrapper. Da mesma forma, eu vou aplicar aqui para o div da barra lateral, que é o span sidebar. Eu disse que ele existe, então vai ficar da mesma forma. Não mudou nada. Agora ele não existe. Tá aí. A área do conteúdo do wrapper é span 12. Ele ocupa todo o espaço e o sidebar, como ele não tem span nenhum, ele nem aparece. Ele não tem largura, nem tem nada, na verdade. Essa é a ideia. O span ele vai dar basicamente a largura pro div, largura e posicionamento, de uma forma bem genérica.
apesar de ele ter uma altura, porque eu falei aqui, ó, Regist 500, o widget, que a largura dele é zero, é nula, eu não passei esse valor, então ele não aparece. Na verdade eu tô vendo uma barra bem marrom aqui, ou eu tô imaginando que ela exista aí. Ela deve existir sim. Vamos diminuir a altura do outro pra ver se ela existe. Ó, ela existe sim, ó, ela tá aí, ela tá na verdade ocupando todo o espaço. Então o que eu tenho que fazer é arrancar esse Regist. E ela não vai existir, não tem altura, não existe. Aí, perfeito. Então para ela existir, na verdade, então eu vou também ter que trabalhar com uma altura. Então vamos criar uma outra variável chamada Regist Sidebar. Eu estou trabalhando com a ideia de que o conteúdo sempre vai existir. Agora a altura da sidebar, isso vai variar. Se ela existir, vai ser Regist 500px, ou melhor, min Regist. O mínimo da altura vai ser isso, o que vai depender do conteúdo. Se tiver conteúdo que aumente o tamanho do 500px, ele vai aumentar. Agora, se ela não existir, o Regist direto vai ser 0px. Agora fica fácil, é só dar um eco nessa variável aqui dentro do style. Vou apagar isso aqui. Lembrando que PHP eu posso aplicar em qualquer lugar. Não sou limitado com isso, o que deixa tudo bem interessante. Então tá aí. Vamos ver agora. Opa. Ah, eu alterei nos dois, é só no sidebar, né? Vamos pôr aqui, ó. Min Regist 500px. Opa. Quebrei a linha. Aí, 500px. Pronto, 500px. E vamos selecionar um elemento aqui, ó. Eu tenho um elemento aqui, a sidebar, mas ela tem o Regist 0px, ela nem aparece. Por mais que ela tenha cor de fundo e possa até ter um conteúdo. Na verdade, quando eu realmente falar que ela não existe, eu não vou nem exibir essa div, o que vai ser muito mais eficiente. Na verdade, eu posso já fazer isso agora. Em vez de eu ficar falando de altura dela, eu falo para ela não existir. É bem mais prático. Então vamos pôr aqui o mesmo min Regist, que vai ser 500px. E aqui eu só coloco uma condição no PHP, um e velho if. If existe sidebar, se ela existir vai aparecer isso, senão não vai nem aparecer. Agora ficou bom. Tá aí, ó. Vamos selecionar o elemento. Aí embaixo de wrapper é o que eu tenho, o footer. Ela nem existe. Content, div. Vamos falar que ela existe agora. Vamos até apagar essa Regist sidebar que eu não vou nem mais usar. Quanto menos variável, uma lógica mais eficiente, melhor. Aí está ela, só que ela está sem altura. Min Regist 500px. Por que ela está sem altura? Se eu disse que ela tem que ter... Ah, eu escrevi errado. Min Regist. Faltou o T. Perfeito. Então, existe sidebar? Não. False. Então, ela não aparece, o conteúdo ocupa todo o espaço. Ah, mas existe a sidebar. True. Salvo, true. Então, ela tá aí do lado e a área do conteúdo é menor. Isso é, digamos que, não uma gambiarra, mas um recurso aí para o seu site ser responsivo dependendo do conteúdo que for aplicado sobre ele.
Claro que eu não vou trabalhar com essas cores. Está bem, digamos que até ignorante usar esse tom de marrom com esse azul. Nada que um designer aprovaria de forma alguma. Vamos continuar então. Eu tenho esse layout. O sidebar eu vou tratá-lo como uma outra view. A área de conteúdo vai depender de onde você estiver e se você vai ou não exibir o sidebar e se naquela página vai aparecer ou não determinados conteúdos. Então eu posso mostrar destaques um ponto, outro ponto eu não preciso mostrar. Ou quem sou eu? Posso querer mostrar em um lugar, mas em outro não quero. Eu quero uma página que mostre os botões do curtir, mas outra página que eu não quero que mostre as opções do curtir. Isso é interessante para se administrar o conteúdo num blog, num site, qualquer sistema web, na verdade. Ter essa disponibilidade de exibir ou não um determinado conteúdo em determinadas páginas. Então, vamos construir esse conceito também. Bom, vou dar uma pausa agora. Essa videoaula está se estendendo e vamos continuar a próxima videoaula falando mais colocando esse layout para funcionar e construindo as views. Até mais.